Agora eu quero mostrar para vocês os comandos de visualização, né? Que vocês vão usar com bastante frequência. Como eu já mostrei anteriormente, vocês podem acessar aqui através do menu visualizar, né? Então a gente tem atualizar, enquadrar, deslocar, zoom anterior, centrar, afastar e assim por diante, né? Como também aqui nas barras, na barra de ferramentas, né? Através dos atalhos. E aí é bem simples também, porque basta você deixar o cursor sobre o ícone que você já tem, né, a descrição do recurso, né? Então, enquadrar. Então, se eu quero enquadrar, ele já vai enquadrar aqui o meu elemento. Se eu quiser dar um zoom anterior, ele vai voltar. Um zoom mais, né, ou zoom menos, e assim por diante. E o pan, né, que são comandos que todos nós já estamos acostumados a usar em, por exemplo, no AutoCAD, tá? Então, só para vocês saberem onde vocês podem encontrar esses comandos. As ferramentas de captura, né, são ferramentas que são utilizadas no lançamento dos elementos estruturais, né, ou seja, das vigas, dos pilares, das lajes, elas vão auxiliar no melhor lançamento, de forma que a gente tenha a precisão necessária, a precisão que o software exige no lançamento das estruturas, né? Isso significa que o pilar ele tem que estar lançado exatamente no eixo do pilar anterior, né? A viga ela tem que estar sendo lançada dentro do nó do pilar. Então, por tudo isso, é muito importante conhecer essas ferramentas de precisão. Então, nós temos primeiramente os pontos de captura e as ferramentas de captura, e eu vou mostrar aqui onde vocês podem encontrar. Então, aqui também na barra de ferramentas, nós temos essa caixinha aqui, que são as nossas ferramentas de captura. Então, eu vou mostrar cada uma delas para vocês. Então, inicialmente, nós temos aqui esse botão que vai nos dar o ponto de captura na extremidade. Então, a partir do momento que eu tenho uma barra, né, ao clicar sobre essa barra, o cursor já vai me mostrar pontos de captura nas duas extremidades. Ponto médio vai ser no meio da barra que já estiver desenhada. Nós temos também o ponto seguindo a sequência, né, que está aqui no nosso menu, na nossa barra de ferramentas, o ponto no centro ou o ponto nos quadrantes, utilizado somente para seções circulares, é claro. Este botão aqui, ele refere-se ao ponto no elemento. Então, suponhamos que a gente já exista uma linha, eu quero pegar qualquer ponto dentro dessa linha, eu vou acionar o ponto de captura, ponto no elemento. Este ícone aqui é quando for necessário lançar um ponto na intersecção. Este é ponto perpendicular, então eu quero lançar qualquer ponto que seja perpendicular a uma linha que já esteja executada, eu vou estar utilizando esse ponto de captura. Este ícone aqui, que parece uma ferradura, né? Na verdade, é a captura, os pontos de captura personalizado. Então, eu posso vir aqui, ó, e escolher. Nesse caso, na verdade, todos estão selecionados, mas, por exemplo, se eu quiser desabilitar o centro, o quadrante ou ponto no elemento, que a gente acaba usando menos, eu posso configurar como um tipo de ferramenta de precisão, ferramenta de captura de pontos, né? Só que personalizada. Vou dar o OK aqui. Então, eu deixei personalizado apenas os pontos de ponto médio, ponto de extremidade, ponto na intersecção e ponto perpendicular. Então, para isso, nós vamos desenhar aqui alguns elementos, algumas formas geométricas bem simples para poder exemplificar para vocês. O orto fica aqui, ó, tá? Como eu fiz aquela, eu aumentei aqui a tela, então tem algumas ferramentinhas que vão ficar escondidas. Isso deve acontecer no de vocês também, tá? Então vamos desabilitar o orto, né? Para eu poder desenhar uma linha inclinada.
E eu quero desenhar uma segunda linha, mas eu vou desenhar uma segunda linha a partir das extremidades dessa primeira linha que já está construída. Então, eu vou novamente aqui em linha, né? Tá no modo personalizado, mas eu vou desabilitar aqui o personalizado e vou utilizar apenas o ponto na extremidade. Então, vejam, olha só, eu passo meu cursor pela linha já existente, ó, vejam que ela já me sinaliza quem? Apenas os pontos da extremidade. Se eu quisesse desenhar um ponto a partir do ponto médio, eu iria desabilitar aqui a extremidade e deixar habilitado apenas o ponto médio. Olha só, vejam, já aparece apenas aqui, ó, o ponto médio e o ponto na extremidade não está mais aparecendo, tá bom? Mas vamos desenhar aqui uma linha a partir de um ponto na extremidade. E vamos fazer aqui uma forma bem simples, que é um triângulo, né? Vejam que aqui também, né? O ponto na extremidade já aparece, aqui outro ponto na extremidade. Suponhamos ainda, nesse exemplo do triângulo que nós desenhamos, né? Que eu quero construir a mediana dele. Então, eu vou aqui habilitar um comando de linha e vou deixar habilitado o ponto médio. Então, em qualquer uma, por exemplo, em qualquer linha aqui que eu vá construir, posso construir a mediana. Vamos lá, vamos pegar aqui. Né? E eu vou trazer ela até onde? Vou trazer ela até a extremidade. Eu quero trazer ela até a extremidade. Então, eu vou habilitar agora o ponto na extremidade. É bem simples, né? Novamente, eu quero construir uma segunda linha. Também, a partir do ponto médio, ó, vai aparecer aqui o ponto médio, e eu quero trazer até a extremidade. Então, eu vou habilitar o ponto na extremidade. Uma outra ferramenta que a gente pode demonstrar através desse desenho é o ponto na intersecção. Então, obviamente, a gente vai dar o comando construir linha. Já está habilitado aqui, né? Vamos sempre ter certeza que está habilitado o ponto de captura desejado. Aqui. Outra linha. Ponto no elemento. Tá aqui, ó, neste ícone, representado por este ícone, vai me possibilitar construir uma linha a partir de qualquer ponto do elemento que estiver selecionado. Então, para isso, eu preciso clicar no ponto de captura, né? E construir a linha. Então, por exemplo, a partir dessa linha, eu posso puxar qualquer ponto a partir dessa superfície. Se eu estiver selecionando a face oposta, né, do triângulo, da mesma forma. Ou então, a mediana da mesma forma. Então, vou construir aqui uma linha a partir de um ponto no elemento. E temos ainda, né, o ponto de captura perpendicular, está representado por este ícone. Então, novamente, o ícone tem que estar acionado. Vamos construir uma linha. Vou pegar um ponto qualquer aqui na minha área de trabalho. E suponhamos que essa linha que eu vou construir, ela precisa ser perpendicular a esta face do triângulo. Então, a partir do momento que eu colocar o cursor do meu mouse sobre essa linha, ela já vai me mostrar, ó, vejam, já vai me mostrar qual ponto é perpendicular a ela. Da mesma forma, essa linha superior aqui que a gente acabou de construir, também vai me mostrar qual é o ponto que é perpendicular a essa minha linha. Eu posso testar também aqui, ó, nessa linha que nós fizemos internamente ao triângulo, como a mediana também, ó, vai pegar aqui no cantinho, mas vai sempre puxar para o ponto da linha que forme um ângulo de 90 graus com a linha que está sendo desenhada, tá? Então, vou colocar aqui. E os pontos de centro e quadrante, né, a gente vai utilizar quando estiver se referindo a elementos circulares ou de arco.
Então, vou construir um outro círculo, né, a partir desse já existente. Então, eu vou pegar, né, o centro. Então, já vai me mostrar o centro aqui e vou construir um segundo círculo. Aí, suponhamos que eu quero construir uma linha para dividir esse círculo. Aí, obviamente, o que eu vou usar como ponto, como ferramenta de captura, como ponto de captura? O quadrante. Então, vai aparecer aqui, ó, no quadrante, e eu vou desenhar a minha linha. Bem, gente, essas ferramentas, esses pontos de captura, eles são bastante importantes para que a gente faça o adequado lançamento da nossa estrutura de concreto armado.